E a candidatura de Flávio Bolsonaro? Balança, balança, mas será que cai? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje, as desventuras que cercam. Desventura para dizer o mínimo, para ser educadinha, né? Porque eu estou aqui nessa quinta-feira, desculpe, muito educadinha. As desventuras que cercam a candidatura do senador Flávio Bolsonaro e ele, pelo menos até agora, resiste nas pesquisas, né? A gente vai procurar saber quais são as razões disso e, principalmente, uma coisa que eu particularmente noto é porque que a direita profissional está fugindo do Flávio e está hesitando, não, se negando a embarcar na canoa dele. Essa conversa de hoje, ela tem um sentido especial, porque a gente recebe aqui o nosso amigo Ronaldo César Coelho. Ele está substituindo o Márcio Fortes, que está em férias com a família em Bariloche. Claro que essa conversa comigo, Dora Kramer, Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e com você que vai ficando por aí confortável e gostosamente, porque o programa vai começar. Bom, então, como sempre, antes da gente começar o nosso bate-papo, aquela moral, que significa like, compartilhamento, inscrição, tem inscrição? Nossa, tem. Se inscrevam no nosso programa, no canal Meio, enfim, se inscrevam onde tiver inscrição, é grátis. Grátis até injeção na testa. Tá certo. Então, em falar em injeção na testa, que é uma coisa muito dolorida, vamos começar falando das dores da candidatura Flávio Bolsonaro. Eu vou passar a bola primeiro para o nosso convidado, Ronaldo César. Ronaldo, o que você acha que está acontecendo? Você com vasta experiência política... Você falou que a novela Copa acabou. Agora começou outra novela, eleições, é isso? Eu acho que agora as pessoas vão começar a se mobilizar, as atenções, que começam só mesmo no horário eleitoral, né, dia 15 de agosto. Até lá a população não está mobilizada, não está nem sabendo de eleições. Eu costumo usar uma imagem seguinte: entra num ônibus, 6 horas da tarde, aquele ônibus lotado e tudo mais, e pergunta alguma coisa sobre eleições, seja do Estado, seja de que Estado, ou seja nacional. Eu acho que ninguém está ligado nisso, né? Então, vai começar agora e o Flávio está sofrendo o fato de ser um projeto de família pessoal, né? E está sem adesão, como você disse, da própria direita profissional, né? Quer dizer, que chama atenção ele não ter direito, olha só, ele não ter apoio e adesão no próprio campo. Eu fico achando que uma das razões é que esse pessoal é ruim de política, né? É bom de lacração, é bom de fazer meme, mas na hora de fazer o jogo da política, não sabe. Por exemplo, esse pessoal deu de barato que a direita ia cair por gravidade no colo do Flávio. Aí não trabalhou, achou que... E aí não é bem assim, né? Especialmente porque teve um início de... Quando foi anunciado, foi surpreendente a subida. Foi surpreendente a subida. Agora, as divisões estão dentro do próprio partido, da própria organização da campanha dele, das articulações nos estados e tudo mais. Então, ele está sofrendo de todos os lados. Quer dizer, é um projeto pessoal de uma franquia. Pois é, o problema central que começa na família, né? Parece aquela família muito unida, mas ninguém se entende, né? E ainda tem também muito engraçada. Também muito engraçada. E na paralela ainda tem a Michele Bolsonaro, né? Que é a Bolsonaro do B. E tem os filhos. E o que fica claro é que não tem exatamente nenhum herdeiro, digamos assim, como é que eu vou dizer, da picardia do Jair Bolsonaro, né? Daquela categoria, porque o Flávio Bolsonaro já foi pego na mentira, quer dizer, tentando bolsonarizar as desculpas lá das confusões da campanha, né? Tentando fazer uma espécie de paródia do pai, e deu com os burros na água, quer dizer, foi pego da mentira, foi...
Incoerente até, né? Porque ele começou, quando ele foi lançado, se lançou, ele falou, eu sou o Bolsonaro comportado, o Bolsonaro, né, que não vou ser histriônico, não sei o quê. Agora já está invertendo, agora está começando a usar, tentando usar as táticas do pai, né, as estratégias do pai de comunicação, que parece que com ele não vão, ele não tem esse dom, ele não tem isso naturalmente, porque ele nunca foi assim, né? Essa que é a questão. Agora, tem uma tradição aí da família Bolsonaro que é muito forte, né? Que eu acho que, isso aí é resultado disso. Eles tentaram fazer um partido quando Jair Bolsonaro era presidente e não conseguiram. Né? Então, a Michelle foi a única que se apresentou até agora com essa capacidade, na medida que foi para lá para o PL Mulher e parece que fez um trabalho de construção, né, de articulação no país todo e tal, que é o que parece muito claramente que na campanha do Flávio, até por ter vindo de surpresa, ele não tem, até agora pelo menos não demonstrou capacidade de articulação para isso. Essa é que está. E na própria articulação agora da campanha, ao colocar um filho em Santa Catarina, a intervir no Ceará, né? Enfim, todas essas situações provaram que é um projeto de família, então isso também não agrega, né? Está com problemas dentro da própria liderança do partido. Né? O presidente do partido, claro, quer saber de 90 deputados, 100 deputados, ele quer saber do fundo eleitoral. Aqui no estado do Rio de Janeiro, né, o bolsonarismo vai ter que buscar um candidato no complexo de Bangu, porque todo mundo que eles tentam indicar, seja para governador, para senador, tem algum problema. E que está cada vez mais claro essa coisa de rachadinha, de mesada. Quer dizer, à medida que a exposição natural de uma campanha majoritária, né, se coloca, é óbvio que os adversários vão fazer aparecer todas digamos, malfeitos, né? As deficiências, né? O próprio Valdemar Costa Neto, o Ronaldo falou, o presidente do partido se interessa pelo fundo eleitoral e, portanto, bancada do parlamento. Ele apontou o despreparo, falou anteontem que, olha, o Flávio não estava preparado para ser candidato à presidência da República. E eu acho, Ronaldo, que nesse projeto parlamentar, para eles hoje é muito mais interessante. Você tem um parlamento forte e aí, com Lula reeleito, você enfrenta um Lula que não tem perspectiva de poder, melhor do que ficar ali sob as asas de uma família com um Flávio eleito que vai ser, claro, o candidato não vai sair da cadeira em 2030. Não, eu acho que não, o Flávio é candidato para ganhar. Seria candidato para ganhar. Eles querem ocupar os ministérios, etc, etc. Agora, é um belo projeto B formar a bancada. Você ter um candidato com uma franquia Bolsonaro, tendo 20% do eleitorado, é um excelente projeto para o Partido Liberal. Agora, o problema é o seguinte, quem quer se associar a esse projeto? A gente tem que pensar hoje que o governo, o Lula, está jogando parado. O Lula deve estar dificultando, por mais que se interesse na candidatura a Bolsonaro, por mais que ele se interesse, porque ele quer tudo menos uma novidade. O PT quer tudo menos uma novidade. Olha, são dois candidatos que estão na frente com altíssimo índice de rejeição. O Lula e o Flávio Bolsonaro. Agora, eles querem congelar a eleição como se fosse hoje, né? E nós não sabemos o que vai acontecer, né? Pois essa é a ideia, é uma novela. Né? A gente teve a novela Copa do Mundo, Neymar, aqueles capítulos todos e tal. Aliás, uma novela foi fraca, assim, como novela. Agora começa a novela eleitoral, eleições, que, como o Ronaldo falou, ela vai aos poucos tomando conta, né, do interesse da opinião pública. Daqui a pouco você vai entrar no ônibus, no metrô, e o assunto do boteco é quem está na frente, quem está atrás. Talvez a Copa tenha ajudado, né, o Flávio, né, porque vários desses capítulos aí de fatos que são detratores, né, que atrapalham a candidatura dele, aconteceram durante a Copa. A Michelle fez o vídeo, o garotinho... Teve a carta? O garotinho primeiro falou que do filme das astronautas, agora ele disse, ó, nos 12 minutos que eu assisti, não tem, mas não quer dizer que...
A maneira que ele responde é essa. No que eu assisti, não tem. Né? Mas aí isso já disparou um processo de antecipação de defesa em relação a uma traição, uma coisa em relação à mulher, um filme que estão toda hora falando que vai aparecer em algum momento e tal. Então é uma coisa... Mas o Recibo de Ontem é pior do que um filme. Qual o Recibo de Ontem? Um filme a gente discute, olha... Lembra para as pessoas qual o Recibo de Ontem? O Recibo de Ontem é de honorários advocatícios, que cabe para tudo, né? Honorários advocatícios, R$500 mil. Quer dizer, se aparecer outro, é uma mesada. Quer dizer, assim como Ciro, né? Ciro Nogueira, tinha mesada e de 300 mil, 300 o Flávio mil pode ter uma de 500 ficou mil. consagrado, o Flávio podia ter algumas prestações de 500. Se aparecer outro recibo, entendeu? Fica configurado uma relação ali... pai e filho, né? De mesada. Não, e vai, a foto com o sicário sem camisa, né? Quer dizer, então não é qualquer pessoa que aborda e que vem tirar foto com você. Você está sem camisa, você deve estar num lugar... Né? Familiar, um lugar reservado, né? Que você conhece as pessoas com quem você está. O Ciro Gomes pode pedir até, parece que indenização, pode entrar na justiça por relação estável com Bocardo. De pensão. É pensão, ele pode pedir pensão. Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira. Eu acho que você falou Ciro Gomes. Desculpa. É o que todo, mas é a confusão mais habitual, mais corriqueira. Todo mundo confunde. Agora eu não Estou doido para ver o Ciro Gomes no Ceará nessa eleição. Como é que vai ser? Porque ele está muito comportado até agora. Ele está muito comportado até agora. Eu quero ver quando ele começa mesmo, que ele sai para brigar no meio da rua, desce do palanque para brigar, fala coisas inacreditáveis. Só um detalhe, né? O diabo está nos detalhes, né? Você falou desses recibos de trabalhos advocatícios, né? Que é a coisa mais vaga que pode aparecer. Que ele, não, e a desculpa do Bolsonaro não fica em pé, porque ele que aí eu saí, larguei as causas, cadê? Que causas eram essas? Bom, o nome da firma é Copenhagen. Cara, eles têm uma obsessão com a Copenhagen, porque vocês lembram que o Flávio Bolsonaro tinha uma loja da Copenhagen que até no carnaval vendia ovo de Páscoa. Vendia demais. Então é esquisito. No quesito contabilidade, eu só quero lembrar de mais uma coisa. No dia 19 de maio, agora, o Flávio disse que em 30 dias apresentaria toda a contabilidade do filme Dark Horse para provar que aquele dinheiro que ele pediu para o Vocaro era exclusivamente para o filme, não tinha nada, não tinha desvio nenhum. Faz 2 meses e um pouquinho, 4 dias precisamente hoje, dessa promessa, e até agora a contabilidade não apareceu. O dinheiro foi para um advogado que cuidou do green card do Eduardo, né? Porque ele era advogado de negócio de imigração. E era o gestor do fundo que recebia esse dinheiro. Exatamente. Sim, não tinha feito essa ligação green card. Enfim, advogado da família nos Estados Unidos, né? O Vocaro estava sustentando o projeto lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, é uma teia. Vocês acham que essa teia consegue enredar o Flávio Bolsonaro a ponto de... Porque, gente, ainda tem um negócio do ataque às urnas, quer dizer, ataque não, questionamento. Não, ele cometeu o mesmo erro que o pai cometeu e foi, inclusive, gerou um processo e condenado, que reunir embaixadores para criticar o processo eleitoral brasileiro. A coisa pode ser tão débil, tão frágil, que pode ser assim, vou ocupar espaço nas manchetes. Vou falar isso para poder aparecer. Que o Bolsonaro sempre fez isso. Sempre falava as coisas, as abobrinhas, as maiores abobrinhas, as coisas mais loucas nos momentos. Para quê? Para ocupar espaço, para desviar a atenção disso ou daquilo. Mas ele tem um piso, né? Quer dizer, de qualquer maneira, é uma franquia com 20% do eleitorado. Isso não é banal. E por isso o PL não desembarca dele, ninguém desembarca dele dentro do PL como projeto de fundo eleitoral, de ter uma bancada de 90 deputados, etc. Agora, porque ele tem esse piso de 20%. A dúvida aqui é se os indecisos, esses que estão no meio, que não querem nenhum nem outro, em diversas eleições nós já tivemos isso, né?
nem Miro, nem Sandra e tal. Diversas eleições você tem nenhum nem outro e tudo mais. Se o nenhum nem outro cresce aí no meio ou não. Isso ninguém sabe. E se tiver também, porque nessas eleições que você se referiu, não todas você citou, mas eu sei do que você está falando, havia ali uma alternativa prontinha para ocupar o lugar. A minha dúvida é se, diante do eleitorado, não o que a gente acha, né? Se diante do eleitorado a gente tem nesse cardápio alguém que possa capitalizar isso. Renan e Caiado tentando, Renan Santos e Caiado tentando. O Zema ali. também está vivo, né? Tá... Você acha que o Zema está vivo também? Não, está vivo. Eu posso não acreditar, mas o Zema é governador de Minas Gerais. Então, tem jogo, na sua opinião? Tem jogo desses que estão disputando aí. Tá, Aqui até a eleição, tem jogo. Muito jogo. Não é um quadro. O jogo está só começando. Quem quer terminar a eleição hoje é o Flávio e o Lula. Só que a eleição não termina hoje. E dessa novela eleitoral tem as novelas têm núcleos, né? Tem um núcleo A, núcleo B da família, núcleo engraçado, tem um núcleo que é, digamos assim, criminal, que está meio congelado, que é o problema do Banco Master, que envolve o Banco Central, envolve o CVM, envolve o Judiciário, envolve o próprio Legislativo. Como é que fica? Isso não vai acontecer nada? Não, está andando independentemente de delação premiada. Já estamos na 10ª. Ninguém está falando. Já estamos na 10ª etapa da operação da Polícia Federal. Eles estão soltando. É uma caixa de papel IES horrorosa. Então, não, porque você tira uma... Quem solta é o STF, a polícia prende. Não, eu sei. Entendi, não, só fazendo uma piada. Vai na rua é a Polícia Federal, né? Então, ela prende. Não, mas estão sendo autorizadas pelo Mendonça, né? Quem pede é o inquérito da Polícia Federal. Vocês querem dizer assim, está andando. Está andando. Certo? E vai dar manchete. Vai dar assunto. Tá andando e não está respeitando o negócio de calendário eleitoral. É outra história. Está andando. Agora, é impressionante que um candidato que está entre os dois, né, que são os dois candidatos principais, o Lula e o Flávio não consegue ter vice. Não consegue angariar um vice, que já teve a Tereza Cristina disse, não quero. Quer dizer, ele tem que ser do PL. Republicanos diz que também não quer. Não quer. A Tereza Cristina foi chamada de vozinha, de vó, pelo candidato. Mas ainda também tem o impedimento que o partido dela não quer, que é o PP. Certo? A Daniela Marques, que é a prócer da economia, do republicano. Cujo presidente, Marcos Pereira, disse, chegou outro dia, já vai sentar na janelinha? Coisa nenhuma. E o Valdemar, presidente do partido, diz, não, essa não, porque não tem voto. Quer dizer... Mas isso era uma coisa que, se fosse uma estrutura mais organizada, tinham migrado de partido com esse candidato a vice muito antes. Né? Tinha a visibilidade, que acho que o Valdemar Costa Neto é águia o suficiente para entender já há muito tempo que não ia ter composição, que ele não ia conseguir fazer essa composição. Isso está desenhado, né? O afastamento do republicano, o afastamento do PP, assim, não aconteceu hoje. Já vimos isso, né? Caminhos estreitos fazem com que um candidato importante como José Serra, 24 horas antes da convenção, não tinha vice-presidente. Aí pegou um deputado aqui no Rio de Janeiro, enfim, boa pessoa e tudo mais, mas sem qualquer repercussão nacional, que era o Índio da Costa. Então, quantos votos deu aquela chapa puro sangue ao PSDB? Então, o problema, a pendência não é o problema, né? Porque pendência se resolve. O que você está dizendo é isso. O problema não é não ter vice, chegar na convenção, né? Não ter vice. Não, revela pelo menos o que ele falou, e voltando ao ponto, falta de articulação. Quer dizer, não é uma candidatura que tenha apoios diversos. Espalhados. Quer dizer, veja, o claro que você está vendo é o PP, a federação, que é profissional de poder,
né? Que está em todos os governos, está em todos os lugares e tal, não quer participar da chapa, quer se dizer neutra. Está negando o tempo de televisão ao candidato. Se esse candidato tivesse condições de ser presidente da República, ninguém negaria nada. Deixa eu ver se eu estou entendendo. O que vocês estão constatando é que existe uma fragmentação da direita Total. geral. Eu usaria uma expressão do Hélio Gaspari. Eu acho que a direita está sentindo cheiro de queimado, tá certo? Na candidatura, e esse pessoal tem os narizes bem treinados e as anteninhas bem afinadas para detectar a formação de tempestade. Mas se eu fosse o PT, também não estaria absolutamente tranquilo. Ai, por quê? Porque a eleição não é amanhã. Se a eleição fosse domingo que vem, tudo bem, o Lula ganha sem sair do palácio. Como é que é? Lula ganharia sem sair do palácio, se a eleição fosse agora. Mas só que o quadro não vai ficar parado. Por quê? Que nuvens aí você enxerga que podem mudar esse favoritismo do Lula? Alguém ocupar esse espaço na direita, o espaço antipetista, e tentar dragar os votos da mudança, os votos que estão na rejeição recorde do Lula e do Flávio. Tem esse dado, quer dizer, os dois estão na frente, tem rejeição de 50%. Tem aí um potencial. Quer dizer, tirando o núcleo duro do bolsonarismo, aqueles que não acreditam na vacina, que, enfim, a gente conhece bem, esse grupo e sua ideologia, tirando esse grupo, tem espaço. Pois é, aqui a Dora falou, tem dois nomes assim que tem o Renan Santos, né? E o ex-governador lá de Goiás, Ronaldo Caiado. Mas e o também Zema é um grande tem o estado. Zema também, que ainda não disse o que veio. Padece de falta de estrutura, Também. porque é um partido pequeno, sem fundo eleitoral, sem tempo de televisão, e uma pessoa que ele carece de estrutura. Então ele vem de um estado grande, mas não está performando. Por outro lado, vamos prestar atenção, o Kassab vê atrás dos montes. O Kassab está fazendo suas ligações, quer dizer, a igreja evangélica que já saiu do Flávio, pelo menos a Assembleia de Deus de Madureira, né, está com o Caiado. Em todos os estados que o Caiado tem ido... Isso eu não sabia. Exatamente. Todos os estados que o Caiado tem ido, ultimamente, inclusive nas festas juninas no Nordeste, em todos os estados tinha uma comitiva grande de pastores da Assembleia de Deus em Madureira, né? Ele visitou Jarbas Vasconcelos, que é um autêntico do MDB, antigo, né? Muito prestígio em Pernambuco, né? Visitou o Jarbas no Recife, visitou o Ciro na casa dele no Ceará, tem já declarado o apoio do ACM Neto na Bahia. Quer dizer, ou seja, tem coisas plantadas. O Ministério Madureira é o do Silas Malafaia? Exato. É do Silas Malafaia. É a Assembleia de Deus aqui de Madureira, mas ela é uma igreja nacional e muito grande. Chama Ministério Madureira. Muito grande. Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Não tem nada a ver com isso. Eu também não tenho nada a ver com isso. Marcelo Madureira não tem a ver, né? Silas Malafaia, não. É outra coisa, é outra igreja. É outra igreja, mas o que nós estamos falando é uma igreja muito forte. Porque ela é uma igreja muito orgânica, muito tipo a Universal. A Universal, você tinha um deputado, andava na Câmara, e andavam 12 deputados atrás. O mandato era do partido. As pessoas sabiam que estavam ali só representando o partido, não eram deputados. Seguiam o voto da liderança. Totalmente, da Igreja Universal. E a Assembleia de Deus. São as duas denominações que eu vejo tão organizadas, muito mais que a Igreja Católica. Muito mais. Muito mais. Isso quer dizer, a Igreja Católica era organizada politicamente na época da ditadura. Mas esse pessoal deixou o Flávio Bolsonaro?
A Assembleia de Deus? Já deixou. Já deixou. Bom, outra dificuldade são as mulheres, que aí remete de novo a Michele, que aí a Michele une os dois, né? Evangélico, a questão da Essa já religião. saiu. Essa já saiu. Essa Ela saiu. Michele. A Michele Não, mas já aí saiu. carrega um eleitorado feminino aí, você acha? Na É, direita? nada. Só revela que carrega alguma coisa, mas revela que não tá se conseguindo montar uma candidatura. Não é fácil montar uma candidatura. Michele é sem volta, somar. então, você acha? Michele é sem volta. Por quê? Para fazer isso que o Marcelo denomina de bolsonarismo do B? Ela está em 2030, quer dizer, ela pode perfeitamente ser a senadora do Distrito Federal, Ela vai porque ser o PL não vai lhe negar legenda, porque não é suicida, e ela faz um caminho próprio para 2030, um outro tipo de caminho, uma aliança própria com o governador de São Paulo. A direita tem seus planos. Essa franquia pode estar, né? Vou ser irônico agora numa piada assim, mas se eu fosse de direita, né? Que falta que faz o Francisco Dornelles, hein? E eu que não entendi. É uma pena. Porque era o grande, na modesta opinião, o Ronaldo pode saber isso muito melhor que eu, era o grande articulador da direita brasileira, daquele jeito mineirinho dele, sem sair de casa, ele conseguia articular todas essas fragmentações que a gente está vendo aí. Estou errado? Não havia um fenômeno como Bolsonaro, né? Porque um fenômeno como Bolsonaro, aqui entre nós, um deputado do baixo clero, que ninguém jamais conversou com ele. Ele sai lá de trás e vira presidente do Brasil, é um fenômeno que tem que ser registrado. Vai manter isso por quanto tempo, essa franquia? Mantida a prisão dele, essa franquia estará viva em 2030 ou vai ter outros nomes em 2030? Ela é um naco da direita, ela é só um naco da direita que está se revelando independente, não quer se submeter às ordens dessa franquia. Olha só, Só um detalhe, que coisa curiosa, né? Do lado, você tem o PT com o Lula, que não faz, não quer fazer e não pensa, não tem um sucessor, já está com seus 80 anos. E o Jair Bolsonaro também, em nenhum momento, se preocupou em preparar a sua sucessão, mesmo através dos seus filhos, 01, 02, 03, 04, sei lá o quê. Olha só, antes de encerrar, eu vou passar para o Marcelo, que o Marcelo quer dar uma dica, porque ele faz aqui a função dele, uma das funções, claro, é dar dicas de bons livros, e nem sempre são bons ele livros. tem. Não, nem sempre você tem as dicas, mas hoje ele tem uma. Não, eu só queria falar um pouco desse livro aqui, A Oligarquia dos Poderes e a Crise da Democracia, do imortal intelectual brasileiro Joaquim Falcão. É um livro notável, porque aí ele trata de como a estrutura do Estado brasileiro, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, capturaram a Constituição, capturaram a sociedade brasileira. É um livro muito corajoso, né? Porque ele coloca à flor da pele o estado da nação. Fácil de ler do ponto de vista até da diagramação, Não, da linguagem. Capítulos curtos, Ele direto ao ponto. É um livro e eu ficava pensando assim, o que estava faltando, o que falta no Brasil, era como o doutor Sobral Pinto, né? Aquela pessoa inquestionável, né? Que subia lá no palanque e dizia, né? O poder emana do povo, e seu nome... Enfim, ninguém ousava, né, discutir com o doutor Sobral Pinto. Joaquim Falcão é talvez o Sobral Pinto do século XXI. Parabéns pela coragem. Comparação. Meu professor na PUC e um querido amigo. Olha só, então a gente vai ficando por aqui com o Joaquim Falcão também, que eu adoro, eu sou fã do Joaquim Falcão, ele é o máximo. Olha só, você fica aí saboreando ainda os efeitos dessa nossa conversa tão gostosa, a outra é arrogante para burro, né? Mas o episódio dessa quinta-feira fica por aqui e na próxima estaremos de novo por aqui. Tchau.